E aí pessoal, tudo bem com vocês? E nesse vídeo aqui pessoal, a gente vai estar explorando, né, uma possível ameaça em uma das versões do FTP. E para isso eu já deixei até um rascunho aberto, né, que vai estar mostrando o que é que a gente vai estar fazendo no vídeo de hoje, tá? E aqui a gente tem algumas etapas, né? A primeira etapa que a gente vai estar fazendo é a verificação de serviços, ou seja, é nessa etapa aqui onde a gente vai, né, verificar quais serviços, né, ou seja, quais softwares o nosso sistema alvo está utilizando. Em um pentester a gente chama isso de fingerprint, né, ou enumeração de serviços. Na nossa segunda etapa a gente vai fazer uma identificação da versão do FTP, né? Já vou explicar para vocês o que é o FTP. Só lembrando que ele vai ser a nossa prioridade no vídeo de hoje, porque se não for ele, ou seja, se ele não existir aqui no nosso vídeo, o nosso ataque não vai ser bem sucedido. Então por isso que ele é a nossa prioridade. Mas fiquem tranquilos que já eu explico para vocês o que é o FTP. A nossa próxima etapa, né, é a verificação da existência de risco, né? Ou seja, depois que eu descobrir qual é a identificação da versão do FTP, ou seja, descobrir qual versão nosso FTP, qual versão o FTP do nossa máquina alvo está utilizando, a gente vai identificar se existe algum risco nessa versão. Na nossa próxima etapa a gente vai fazer uma obtenção, né? Ou seja, vai fazer uma obtenção de acesso ao sistema alvo, né? Ou seja, é nessa etapa aqui que a gente vai estar invadindo o sistema, certo? E por último a gente vai medir o impacto possivelmente causado, tá? Nessa última etapa aqui a gente vai definir qual o tipo de risco, né, que um sistema alvo poderia sofrer, né? Medir qual o risco que ele poderia ter através desse ataque. Então, para isso, primeiramente eu vou falar para vocês, né, mostrar para vocês na verdade qual é o nosso alvo. O meu alvo aqui vai ser o Metasploitable, que é uma máquina virtual, né, que eu instalei aqui. Lembrando que a gente faz isso de forma controlada dentro de laboratórios. Como vocês podem ver, eu estou fazendo isso em uma máquina virtual, então não estou cometendo nenhum tipo de crime, certo? E o que é o FTP, né? O FTP significa File Transfer Protocol, né? Ou protocolo de transferência de arquivos. Ele é simplesmente um protocolo que permite que computadores façam transferência de arquivos entre si. Eu não vou exemplificar com muitos detalhes sobre o FTP, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, e vai fugir um pouco do escopo da nossa aula de hoje. Mas se você se sentiu curioso, quer saber como que funciona, eu sugiro que você pesquise na internet, né, sobre o FTP, né, que vocês vão ter muitos resultados. Mas resumindo de forma bem básica mesmo, o FTP ele é um protocolo que permite que computadores façam transferência de arquivos, né? E o que é o VSFTP, né? O VSFTP é basicamente a mesma coisa que o FTP. Porém, né, o VSFTP, essa sigla significa Very Secure Transfer Protocol, File Transfer Protocol, né? Very Secure File Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de arquivos muito seguro. Alguém que coloca esse nome muito seguro, né, em um protocolo como esse, né, que é o FTP, em uma das versões do FTP, né, está querendo arrumar problemas, né? E qual é a diferença entre eles, né, entre o FTP e o VSFTP? Basicamente é a mesma coisa, né? Porém, algumas pessoas dizem que o VSFTP é mais seguro, porém não é. Não é porque eu não lembro qual foi a data, mas foi descoberto um backdoor que foi implementado, né, no código-fonte do VSFTP, tá? Se você não sabe o que é um backdoor, é simplesmente, né, backdoor, que significa portas dos fundos, é simplesmente uma porta de acesso em que um atacante utiliza para entrar e sair em um sistema que já foi comprometido, né? Assim ele entra e sai no sistema quando ele quiser. E aí é justamente isso que fizeram, né, no código-fonte do VSFTP, né? Implementaram uma backdoor. E a gente vai estar fazendo, como eu falei, né, lá no início do vídeo, né, que é a nossa verificação de serviços, né? A gente vai descobrir quais softwares está utilizando aqui na nossa máquina virtual, que no caso é o Metasploitable, tá bom? E para isso a gente vai estar utilizando o Nmap. Então, o que é que eu vou fazer? Vou digitar aqui sudo para mim entrar no Nmap como superusuário, Nmap -open para mostrar todas as portas abertas, 192.168.1.8, que é o IP, né,
esse IP 192.168.1.8 é o IP dessa máquina aqui, né? Que no caso é o IP da máquina que eu quero atacar. Beleza, né? Digitado esse comando, né? Sudo nmap-open o IP da máquina alvo, a gente vai dar um enter. O nmap ele vai fazer o scanner em cima daquele IP e vai mostrar para nós todos os resultados, ou seja, todas as portas, né, e serviços que estão rodando na nossa máquina. Aqui, olha só, ele informou para nós que tem um serviço, né, HTTP, né, que é a porta 80, que é uma porta para web aberta, né? Ou seja, temos um serviço web rodando por detrás dessa máquina aqui, tá bom? Temos um domain, né, um servidor de domínios também, ok, o SMTP, Telnet, SSH e o FTP, né, aqui como primeiro, né? Como eu falei, a gente vai precisar do FTP para estar realizando esse ataque. Por padrão, o FTP utiliza a porta 21 e ela está no status open, ou seja, aberta, né? Ou seja, né, essa parte aqui de verificação de alvo, né, a gente já, né, conseguiu, né? Eu vou até marcar aqui como X, né? Ou seja, a gente já foi feita, né? A gente já fez a verificação de serviços, a gente já marcou como X. E a nossa próxima etapa, né, é a identificação de versão do FTP. Ou seja, a gente tem que identificar qual é a versão do FTP que o nosso alvo, né, o Metasploit Table, está utilizando. Como que eu faço isso? Através da captura de banner, né, ou banner grabbing, que a gente costuma chamar. Como eu sei que o nosso alvo utiliza, né, o FTP, então vou fazer o seguinte: digitar aqui o comando FTP e o IP do alvo que eu quero atacar. No caso é o IP 192.168.1.8. Olha só, ele retornou aqui para nós, né? Connected, ou seja, a gente está conectado nesse endereço IP que corresponde a essa máquina, tá? E ele já informou para nós a versão. Olha só, ele informou para nós que é um VSFTP, né? O Very Security File Transfer Protocol. Informou para nós que é a versão 2.3.4. Ou seja, a gente já conseguiu, né, capturar a versão, então a gente marca lá também que a gente já conseguiu. E agora, né, a nossa próxima etapa é fazer uma verificação de existência de risco, né? É nessa etapa aqui que a gente vai descobrir se existe algum risco, né, por detrás dessa versão do VSFTP. E lembra que eu falei da backdoor lá no começo do vídeo, né? Então a gente vai descobrir se essa versão aqui possui um backdoor, né? E como que a gente vai fazer isso, né? Aqui ele informou para nós, olha só, como se fosse um campo de login, né? Ele pede aqui o name, né? Pede para você colocar aí seu username, né? Seu nome de usuário. Aqui eu vou digitar aqui meu username padrão, Pedro Lucas, que é o meu nome, e vou colocar aqui essa carinha feliz, né? Essa carinha sorrindo, 2 pontos e essas chaves aqui. Ele vai pedir para me especificar meu password, ou seja, minha senha. Na senha, né, eu vou digitar qualquer coisa. Eu vou dar um enter e vocês podem ver que aqui parece que ele travou, né? O que que aconteceu? O nosso login ele está em andamento, né? Ou seja, ele está resolvendo o nosso login, tá bom? E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Lembra que eu falei do backdoor que estava instalado no código fonte dessa versão do VSFTP? Então, a gente vai verificar se esse backdoor ainda existe nessa versão. O backdoor que estava contido nas versões do VSFTP, quer dizer nas versões do FTP, utilizava a porta 6200, né? Então a gente vai utilizar o netcat para conectar nessa porta. Então NC, né, que significa netcat, o IP do nosso alvo que a gente vai estar atacando, que é o IP 192.168.1.8, na porta 6200. Olha só, aparentemente nada aconteceu. Aqui também, né, aparentemente nada aconteceu. Porém, se eu dar aqui um comando chamado ls, né, que é para listar os arquivos, olha o que está acontecendo. Ele está listando todos os arquivos da minha máquina virtual. Ou seja, a gente já concluiu aqui 2 etapas, né? Que é a etapa de verificação de risco, né? Ou seja, contém sim um risco, né? Contém um backdoor. E também a gente fez aqui a obtenção de acesso ao sistema, né? Lembra que eu falei que na obtenção de acesso ao sistema é onde a gente vai estar invadindo. E aqui, como ele listou todos os arquivos do sistema alvo, né,
ou seja, a gente já conseguiu invadir, a gente já está dentro do sistema, né? E como que eu vou saber se eu tenho acesso administrativo, né? Se eu sou um usuário root ou não sou? Eu vou digitar aqui o comando ID. E olha só que legal, ele disse aqui que o nosso ID é 0, ou seja, a gente é um usuário root. E isso é muito bom, por quê? Porque a partir disso a gente é basicamente um semideus dentro do sistema que foi, né, atacado, né? Ou seja, a gente pode controlar tudo, né? Podemos controlar absolutamente tudo aqui dentro, porque a gente tem permissões de usuário. Para você verificar também qual é o seu usuário dentro do sistema alvo que você atacou, você digita o comando whoami, né? Se for um Linux no caso. E aqui ele informou, olha só, você é um root, né? Eu vou informar aqui onde é que eu estou, pwd, estou na pasta barra, então vou digitar aqui cd barra home, aqui um ls, olha só, temos alguns serviços aqui, né? Algumas pastas, perdão, não é serviços, é pastas. Eu vou entrar aqui na pasta msfadmin, então cd barra home barra msfadmin. Vou dar aqui um ls. Temos uma outra pasta aqui. Se eu der aqui um comando pwd, ele vai mostrar que eu estou, né, no caminho, né, barra home barra msfadmin, certo? Então, pessoal, através disso a gente consegue navegar, né, dentro das pastas, né? Olha só, temos diversas pastas aqui, ó, né? O pasta home, a pasta etc. Porque a gente já conseguiu invadir esse sistema, né, do Metasploit Table, e a gente já está dentro dele, né? A gente já conseguiu fazer uma obtenção de acesso ao sistema, né? Porque, como eu falei, a gente conseguiu, né, explorar uma ameaça que continha, né, instalada aqui na versão do VSFTP, né? E por último, né, falta a gente fazer o que, né? Medir o impacto, né? Ou seja, medir qual é o tipo de impacto, né? Qual é a gravidade desse problema. Então, a gente vai analisar as seguintes coisas, né? Como eu falei para vocês aqui, né? Olha só, ID. Como eu falei que eu tenho usuário root e como eu expliquei para vocês, um atacante que tem acesso root dentro de um sistema, ele é basicamente um semideus, ou seja, ele consegue fazer tudo, né? Desde roubar informações, né, até comprometer outras máquinas, né, que estejam na mesma rede, né? Então, como a gente é um usuário root, a gente possui aí um acesso de quase um semideus dentro do sistema, né? Quase não, né? Um semideus dentro do sistema. Então, o impacto causado nessa infraestrutura aqui, nesse sistema, é muito grande, tá? Ou seja, é uma ameaça muito perigosa, né? De extrema periculosidade, certo? Então, o nível de grau de risco aqui é altíssimo, tá bom? Se a gente não conseguisse obter acesso root, a gente teria que fazer um escalonamento de privilégio, né? Ou seja, a gente teria que escalar um privilégio para conseguir acesso administrativo, mas não precisou, né? Porque essa backdoor que está instalada aqui nessa versão do VSFTP, ela já permite que a gente já entre no sistema como root. Pelo menos aqui no meu sistema foi assim, tá certo? E isso é muito bom, como eu falei para vocês, porque a gente consegue basicamente fazer tudo, né? Eu vou até desligar essa máquina, né? Eu vou desligar essa máquina aqui, ó, através do meu computador, que eu já ataquei ela mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Então eu vou desligar ela aqui. Olha só. Vou dar aqui um comando reboot, né? Para reiniciar. Como vocês podem ver, olha só o que está acontecendo aqui. Ele informou aqui né, stopping, Tomcat, né, está fazendo aqui a reinicialização do sistema. Provavelmente nós vamos perder a conexão aqui, porque como eu reiniciei o sistema, né, através do meu computador, porque como eu disse, eu já consegui invadir o sistema, então eu posso fazer tudo, né? Desde reiniciar, desde fazer o que eu quiser aqui, né? Então provavelmente a gente vai perder aqui a conexão, né? Mas resumindo, né, o que a gente fez foi uma verificação de serviços, ok, né, identificamos quais portas tem aberta, identificamos a versão do FTP, verificamos a existência de risco, né, se existe algum risco na versão do FTP, obtivemos acesso ao sistema alvo, ou seja, a gente conseguiu atacar o sistema, e medimos o impacto causado, né, ou seja,
a gravidade de risco que poderia ser causada, né? A gente vai marcar aqui também como, né, ok. E é isso, pessoal, né? O vídeo foi bem simples, né? Um vídeo foi bem, né? Não foi assim, eu acredito que não demorou muito, né? O vídeo foi bem simples, eu espero que vocês gostem do conteúdo, né? E lembrando, né, não usem isso contra ninguém, certo? Isso é crime, tá? Porém, né, como eu falei desde o início do vídeo, eu não estou cometendo crime porque eu estou utilizando uma máquina virtual em um laboratório totalmente configurado, tá bom? Mas você fazer isso em sistema de terceiros, no qual você não tem a permissão, você pode estar se envolvendo com problemas muito grandes, tá bom? Então tomem cuidado, esse é um vídeo didático, né? É um vídeo de conteúdo de material de estudo, né? Que fala aí sobre segurança da informação e hacking, né? E pentester. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal para que eu possa estar postando mais vídeos como esses, né? E é isso, até a próxima, falou!